Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Timor-Leste continua a aguardar a avaliação da ASEAN sobre a sua adesão a esta organização regional. Uma equipe de avaliação da ASEAN avaliará este ano Timor-Leste em 3 áreas, nomeadamente a defesa, segurança e justiça, desenvolvimento da economia e sociocultural do país. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dionísio Babo, a criação de uma entidade mobilizadora de Timor-Leste para a ASEAN vai permitir responder às diversas questões que a organização for levantar, garantindo que Timor-Leste está em condições de aderir à ASEAN. Há vários esforços que a MNEC já fez durante esse tempo todo. Por exemplo, nós estabelecemos todas as embaixadas em todos os países da ASEAN, a nível de embaixadorial. E segundo, também fazemos parte das organizações que fazem também parte da região e da ASEAN, como a ARF, como o CEAMEO e como os outros que eu mencionei hoje. E para além disso, como sabe, esperamos que nesse ano a ASEAN irá enviar uma equipe de fact-finding. E essa equipe de fact-finding pretende fazer uma análise e depois avaliação sobre as condições que permitem a inclusão de Timor-Leste da ASEAN, nomeadamente as questões relativamente ao assunto da defesa, segurança e da justiça, depois questões relativamente relacionadas com as questões de desenvolvimento da economia do país, e também, por último, as questões que têm a ver com o desenvolvimento sociocultural do país. Esses são os 3 aspectos de que a ASEAN pretende avaliar e ver onde Timor-Leste está para poder fazer uma decisão eventual. Mas o que é certo é, para nós, com o estabelecimento com o lançamento dessa organização, dessa entidade, faremos o máximo possível para analisar os elementos críticos que nós estabelecemos e com base nisso iremos responder em conjunto como governo quando o Fact-Finding Mission da ASEAN virá a Timor nos próximos meses. Recorde-se que a Associação das Nações do Sudeste Asiático foi criado em 8 de agosto de 1967. Os seus principais objetivos são acelerar o crescimento econômico e fomentar a paz e a estabilidade na região. O presidente da República Portuguesa visitou a igreja de Nossa Senhora do Rosário em Cabo Verde. A recuperação da igreja resulta de uma cooperação entre entidades portuguesas e cabo-verdianas, destacando a importância da pedagógica fundamental da descoberta de uma capela quinhentista. Na sua visita à Cidade Velha, em Cabo Verde, Marcelo Rebelo de Sousa visitou a igreja de Nossa Senhora do Rosário, cujo restauro resulta de uma cooperação entre entidades portuguesas e cabo-verdianas. Objetivo: este ano ainda ser possível ter resultados concretos quanto a esta peça que é única em termos mundiais. Estamos perante um templo de 1495 e que é gótico manuelino, do primeiro gótico manuelino, que há que dizer é raríssimo em Portugal e não há em mais nenhum outro sítio sequer. E aqui, em todo o continente africano, é único e à escala universal, com a descoberta ainda de uma nova capela e com um restauro aproveitando aquilo que foi a evolução ao longo dos séculos de um monumento que é um monumento único em termos culturais, de património cultural, com uma importância pedagógica fundamental e com um indiscutível interesse turístico, como se compreenderá. Entre quarta-feira e sábado, o Presidente da República realiza uma visita oficial a Angola, levando consigo uma mensagem muito concreta. É muito simples, consolidar este novo ciclo a todos os níveis económicos, financeiros, sociais, culturais, educativos e políticos.
com um trabalho em tempo recorde, isto é, cerca de 6 meses, pouco mais de 6 meses, em todos os domínios. A visita oficial começa apenas quarta-feira, mas Marcelo chegará a Luanda na terça para estar presente no aniversário do seu homólogo angolano, João Lourenço, que completa 65 anos. Antes fará uma rápida paragem em São Tomé. O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta, afirmou que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está a perder força política e terá dificuldades em governar. Paulo Pimenta referiu-se particularmente à proposta econômica apresentada pelo executivo de Jair Bolsonaro para a reforma do sistema de pagamento de pensões. O político afirmou que o chefe de Estado não foi coerente em relação às posições adotadas no passado sobre o assunto. Cada vez que ele fala, ele perde prestígio. E ele tem uma trajetória como parlamentar, onde, na Câmara dos Deputados, em 67 oportunidades, ele se manifestou contra a reforma da Previdência. E agora ele assume e faz uma proposta contra tudo aquilo que ele defendia. Isso faz com que ele perca, né, força política, e ele terá muita dificuldade para governar e para aprovar os seus projetos dentro da Câmara. O Partido dos Trabalhadores é totalmente contrário a essa proposta. É uma proposta cruel com relação às pessoas mais humildes, aos idosos, aos deficientes, aos trabalhadores e trabalhadoras de menor poder aquisitivo, aos aposentados e pensionistas. E ela é muito generosa com os poderosos, ela não enfrenta as grandes distorções, e o Brasil tem muitas distorções. E os setores que são abastados e que ganham grandes aposentadorias e pensões não são afetados pela reforma. Por isso nós somos contra e vamos trabalhar para derrotá-la no Congresso Nacional. Ela tem um conceito equivocado. Quer dizer, nós precisamos fazer um ajuste, iniciando por aqueles que ganham mais. Nós precisamos regulamentar no Brasil um artigo da Constituição que estabelece um teto salarial, que hoje pela Constituição é R$39 mil, mas nós temos no Brasil servidores que ganham 200, 300 mil reais, grandes pensões. Então o PT, em primeiro lugar, ele iria combater os privilégios. Em segundo lugar, ele buscaria novas fontes de financiamento que a Constituição prevê para a Seguridade Social. A taxação das grandes fortunas, o imposto sobre lucro em dividendos, que o presidente Fernando Henrique Cardoso retirou. Então nós sabemos como governar sem, fazer a crueldade que o Bolsonaro está fazendo com os pobres. Atualmente, no Brasil, é possível receber pensões por reforma comprovando o tempo de contribuição de 30 anos para mulheres e de 35 anos para homens. Também há pensões pagas por idade 60 anos para mulheres e 65 anos para homens que tenham comprovado no mínimo 15 anos de contribuições. O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos de Moçambique, Luís Bitone, defendeu a declaração de estado de emergência na província de Cabo Delgado para agilizar o apoio humanitário. O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos de Moçambique, Luís Bitone, defende a entrevista à luz à declaração de estado de emergência na província de Cabo Delgado para agilizar o apoio humanitário. Isso permite o quê? Permite, de forma justificada, limitar, portanto, alguns direitos humanos, como o direito ao movimento, à liberdade, e permite, ao mesmo tempo, alocar mais recursos humanos, financeiros e outro tipo de recursos para, portanto, socorrer aquela gente. Sem estado de emergência, qualquer limitação de direitos vai ser sempre condenada. Os observadores locais retratam centros de apoio a deslocados e locais de detenção sem condições. Os estabelecimentos penitenciários não tinham condições mínimas para acomodar e aquilo estava muito cheio. E constatamos também que algumas crianças encontravam-se dentro do estabelecimento prisional, crianças menores mesmo, de 2, 3, 4 anos, exatamente porque foram com as suas mães e, como não podiam ser separadas, as suas mães acabaram ficando lá dentro. E também constatamos o problema de fome em alguns estabelecimentos penitenciários. Fizemos o apelo até às Caritas de Moçambique e outras instituições de caridade
para apoiarem e doarem alguma comida, e essa nossa solicitação foi correspondida. Luís Bitton acredita que o número de vítimas já estará acima dos números oficiais. Os acontecimentos do terreno sugerem provavelmente números acima disso. É verdade que, por causa da insegurança no terreno, é difícil ter estatísticas mais concretas. É preciso saber de que, bem, podemos ter números oficiais, mas é importante que instituições independentes como o Provedor, como a Comissão Nacional de Direitos Humanos e outras, fossem ao terreno e também tentarem trazer os seus números. Isso é muito importante. É por isso que nós existimos, para sermos organismos independentes, aquilo que é, portanto, a declaração oficial. Os ataques de grupos armados a locais remotos de Cabo Delgado já terão matado pelo menos 150 pessoas desde outubro de 2017. Monsenhor Mário Kodamo, encarregado de negócios da Embaixada do Vaticano para Timor-Leste, termina sua missão em Timor-Leste. Depois de se despedir do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, o Monsenhor revelou que a sua missão em Timor-Leste constituiu uma experiência importante, pois trabalhou para o bem-estar do povo, nomeadamente no reforço das relações entre a Santa Sé e Timor-Leste. Eu, como encarregado de negócios aqui, termino a minha missão. Eu vou para a Coreia, os superiores me enviaram para a Coreia, em nome do Núncio Apostólico, que concordou este encontro com o Presidente da República, Venho aqui a despedir-me somente, agradecer ao Sr. Presidente pela disponibilidade, sobretudo por aquilo que foi a nossa colaboração com o Sr. Presidente, claramente, mas também com outras personalidades do mundo político aqui em Timor-Leste. Então, é somente um obrigado, obrigado a todos, e foi uma experiência muito importante. Trabalhamos para o mesmo fim, que para nós, como Igreja Católica, e o bem-estar do povo, e, sobretudo, dizemos de reforçar aquelas que são as boas relações entre a Santa Sé e a República Democrática de Timor-Leste. Recorde-se que o Monsenhor Mário Kodamo recebeu o convite da Santa Sé para ir a Timor-Leste em junho do ano passado. Entretanto, após a sua missão em solo timorense, irá prestar serviços na Coreia do Sul. O presidente da República de Portugal concordou com o pedido de auditoria anunciado pelo governo às contas do novo banco. O chefe do Estado considerou que os portugueses têm o direito de saber o que se passou desde a resolução desta instituição. Questionado se considera preocupante que os portugueses continuem a ter de injetar dinheiro nos bancos. O chefe de Estado referiu que é fundamental apurar tudo para que não continue a acontecer. Eu penso que aquilo que foi pedido pelo Sr. Ministro das Finanças foi bem pedido, uma auditoria. Os portugueses têm direito a saber o que se passou desde o momento em que foi determinada a resolução. Já lá vão muitos anos, com sucessivas gestões, e saber concretamente qual é o destino do dinheiro dos contribuintes. E, portanto, esse esclarecimento é importante. No ano passado, para fazer face a perdas de 2017, o novo banco já tinha recebido uma injeção de capital de 792 milhões de euros do Fundo de Resolução. A concretizar-se este valor, as injeções públicas ficarão em mais de 1.900.000 euros. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva deixou a prisão temporariamente no dia 2 de março para comparecer ao funeral do seu neto de 7 anos. Lula está preso numa instalação federal na capital do Paraná, Curitiba, cumprindo uma sentença de 12 anos por uma condenação por corrupção. Os seus advogados pediram aos tribunais que lhe concedessem uma licença temporária para que ele pudesse ir ao funeral. A Polícia Federal levou Lula para São Paulo, onde moram a maioria dos seus parentes. Foi então levado ao cemitério do Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, onde seus partidários se reuniram.
O neto Arthur morreu de meningite no dia 1 de março. O menino era filho de Sandro Luiz Lula da Silva, um dos 4 filhos de Lula com sua falecida esposa Marisa Letícia. Lula também tem uma filha de um relacionamento anterior. É a segunda perda de um membro da família para o ex-presidente. No entanto, o ex-presidente preferiu permanecer na prisão em vez de cumprir as condições estabelecidas para a libertação. Estamos todos muito tristes, lamentando. Eu não vi nada, na verdade. Eu vi mais em solidariedade ao presidente, que é uma pessoa que eu prezo muito. Eu tenho grande respeito e admiração e eu espero e conto com a justiça verdadeira. É Lula livre. Preferiu igualmente que o corpo do seu irmão fosse transportado para uma instalação militar com acesso restrito ao público. 10 dias depois da posse do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, dezenas de homens entraram em terras indígenas protegidas num remoto canto da Amazônia, abrindo caminho sob a floresta densa. Inspirados pelo voto de Bolsonaro de abrir mais território nativo para o desenvolvimento comercial, os homens armados com facões, motosserras e armas de fogo passaram a reivindicar os seus direitos. A divulgação de um vídeo visto pelo Reuters mostra confrontos com membros da tribo Uru-Eu-Uau-Uau. Os invasores ameaçaram atear fogo nas suas aldeias para os expulsar. Os invasores recuaram, mas uma placa crivada de balas na entrada da sua reserva serve agora como cartão de visitas. O letreiro é estampado com a sigla FUNAI, uma agência federal encarregada de proteger os direitos de terras indígenas que são amplamente odiados por interesses agrícolas. O confronto faz parte de um surto de ameaças de incursões ilegais que tribos e grupos de direitos indígenas dizem ter acompanhado a ascensão de Bolsonaro ao poder. As invasões de terras aumentaram em 150% desde que ele foi eleito em final de outubro. Na noite da vitória de Bolsonaro, um posto de saúde e uma escola foram bombardeados em terras Pancararo, no nordeste de Pernambuco. Na região do oeste do Mato Grosso do Sul, o grupo disse que comboios de agricultores atiraram contra a comunidade Guairani-Kaiowá para intimidar a tribo. O Brasil é o lar de cerca de 850 mil indígenas, representando cerca de 300 tribos. As suas vastas reservas, responsáveis por cerca de 13% do território brasileiro, são há muito tempo uma fonte de conflito com pessoas de fora que querem explorar as suas riquezas naturais. Bolsonaro criticou o que ele considera excessivas proteções federais para essas minorias. Ele comparou os nativos em reservas de animais que vivem em jardins geológicos. Sugeriu, entretanto, que seria melhor aproveitar um corte de lucros que poderia vir à abertura de suas propriedades de agricultura, extração de madeira e mineração. Ela rejeitou as reservas como um impedimento ao agronegócio, um dos seus principais apoiantes. A Comissão da Função Pública de Timor-Leste vai encorajar pessoas com deficiência para participarem na administração pública. O presidente da Comissão da Função Pública, Faustinho Cardoso, efetuou uma audiência com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, onde abordaram a participação das pessoas com deficiência na administração pública. Faustinho Cardoso disse que a Comissão da Função Pública realizará um seminário no próximo mês de abril com a participação das pessoas com deficiência para os encorajar a participarem na administração pública. Relativamente com o seminário que terá lugar no próximo mês de abril, para assim mensagem de outras entidades dos órgãos soberanos possam fazer chegar no evento do seminário no âmbito de encorajar a participação das pessoas com deficiência na administração pública. Não só isso, a Comissão também atualizou a Sua Excelência Presidente da República questões relativas à função pública, ligando com as reestruturações, mudanças que têm acontecido até aqui, relativamente à colocação, recolocação de pessoas, funcionários de uma instituição a outra instituição e mais outras políticas que têm a ver com o desenvolvimento e a evolução da função pública.
Durante a audiência foi igualmente discutido vários temas, como a legislação, infraestruturas e meios que possam viabilizar o trabalho das pessoas com deficiência em Timor-Leste. Os funcionários timorenses que já atingiram a idade de reforma ainda não têm acesso à reforma por não existir uma lei. A Comissão de Função Pública é o órgão responsável por garantir uma função pública politicamente isenta, imparcial, baseada no mérito, detentora de alto padrão de profissionalismo, com o propósito de prestar serviços de qualidade ao Estado e ao povo de Timor-Leste. Já os funcionários que entraram na idade de reforma ainda não recebem qualquer reforma por não existir uma legislação própria. O presidente da Comissão de Função Pública referiu que vai em breve apresentar uma proposta de lei ao governo para que os funcionários que já atingiram a idade de reforma possam ser reformados. Está em progresso o regime da reforma em pensão, mas todos nós sabemos que o princípio de obrigatoriedade ainda não tem implementada devidamente, devido de não haver artigos operacionais para a sua implementação. Mas, no entanto, em breve, a Comissão da Função Pública vai apresentar uma proposta de decreto-lei sobre planeamento de força de trabalho, onde tem também um artigo que obriga funcionários atingindo 60 anos devem já aposentar-se para a reforma. O Ministério dos Negócios Estrangeiros lançou na segunda-feira o Programa de Mobilização para a Adesão de Timor-Leste à ASEAN. O objetivo do programa é criar um grupo de trabalho que abrange todos os ministérios como uma entidade que vai tratar os requisitos que Timor-Leste necessita de cumprir para se tornar membro da ASEAN. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dionísio Babo, disse que através desta entidade, Timor-Leste pode responder com celeridade aos requerimentos de que necessita para ser membro da ASEAN. Esse programa pretende criar um grupo de trabalho e que abrange todos os ministérios, no qual se criou várias formas de engajamento como governo e não como ministérios como entidades individuais para fazer representar Timor-Leste a nível da ASEAN. Esse programa pretende também estabelecer o que se chama elementos críticos de fazer parte da organização, no qual se empenha várias questões que têm a ver com os requerimentos que a ASEAN como organizações necessita que Timor-Leste possa cumprir quando for aceitado como membro da organização em si. Por isso, esses elementos críticos irão ser abordados pelo grupo de trabalho que foi estabelecido durante, ou como chama, dentro no âmbito do programa de TLAMP, ou do programa de mobilização para a ASEAN, e começar já a trabalhar para depois preparar-se para apresentar a posição, a situação, a capacidade e a competência que Timor-Leste tem para poder fazer parte dessa organização regional. Participaram nesta cerimônia de lançamento o ex-presidente da República, José Ramos Horta, os embaixadores dos Estados-membros da ASEAN e os membros do 8º governo. Os alunos da escola profissional ganham competências no canil de Santo Tirso de Portugal a lidar com os animais. Apesar do projeto ter começado apenas um mês, a escola já admite futuros estágios. Uma vez por semana, estes alunos do 9º ano do ensino profissional aprendem no Canil Gatil Municipal de Santo Tirso a lidar com animais e, apesar do projeto ter começado há apenas um mês, a escola já admite futuros estágios. A iniciativa nasceu de um protocolo com uma escola profissional agrícola local e os alunos começam já a criar hábitos de trabalho. Há um maior interesse e há a criação de rotinas. Eu no início tinha algum trabalho a dizer o que é que cada grupo teria que fazer e eles agora chegam cá e eu distribuo os elementos pelas diferentes partes do canil e eles já sabem o que é que têm a fazer, começam a criar rotinas e o que nos deixa mais tempo para treinar na socialização os animais para que depois o processo de adoção seja facilitado.
O projeto e o equipamento foram financiados pela autarquia de Santo Tirso, que vê já a iniciativa como uma aposta ganha. Sob o ponto de vista do Canil Gatil propriamente dito, é já um sucesso, porque nós não tínhamos uma infraestrutura desta natureza, passámos a ter, foi um investimento de cerca de 650 mil euros e neste momento, com as campanhas que estamos a fazer de esterilização, de sensibilização das pessoas para a adoção, de sensibilização para o respeito dos animais, não só os cães e os gatos, mas os animais em geral, porque também é uma questão que está na opinião pública, e até diria até na discussão pública, o tratamento dado genericamente a todos os animais. Os alunos têm feito progressos no tratamento dos animais e alguns têm já perspectivas de trabalhar na área. Há alguns deles que têm mesmo interesse nesta área e até estamos a pensar num futuro próximo fazer estágios nesta área. Isto ajuda não só a cimentar o interesse que eles têm pelo tratamento dos animais, como a despertar noutros que não têm capacidade para ter animais em casa porque moram em apartamentos ou porque os pais não gostam e têm a oportunidade para aqui terem um contacto mais próximo com os animais. Segundo a autarquia, pelo Canil terão passado já cerca de 300 cães, sendo que 10% foram eutanasiados e a maior parte seguiu para o processo de adoção. Em Portugal, o refeitório da secundária Josefa de Óbidos, no concelho de Leiria, cativa alunos e aumenta refeições servidas. Em 5 meses, a fila para o almoço na escola secundária Josefa de Óbidos, no concelho de Leiria, aumentou 20%. Entre setembro de 2018 e janeiro deste ano, foram servidas 18 mil refeições, mais 3 mil do que no mesmo período do ano letivo anterior. O que terá feito regressar à cantina os alunos que preferiam almoçar nos cafés e grandes superfícies das proximidades. O município investiu em termos da confecção das refeições, da matéria-prima e também na categoria dos cozinheiros que fazem essa confecção. É a mesma empresa, nós renovamos o contrato com a mesma empresa, sendo que o caderno de encargo está diferente. Nós aumentamos, como já disse, o valor na matéria-prima, e aí também os produtos passaram a ser produtos mais saudáveis, com mais qualidade e mais saborosos. Essencialmente estes 3 fatores têm sido muito marcantes para que os alunos procurem cada vez mais as nossas refeições e o bar. Paralelamente, houve também um investimento na sensibilização dos pais e dos estudantes numa política de proximidade que faz com que o refeitório da escola deixe de ser visto com desconfiança ou ceticismo. Nos complexos escolares, iniciámos com as equipas educativas em que levávamos às cozinhas, fazíamos com que eles percebessem como é que a comida é feita, como é que é confeccionada, como é que é armazenada, que é tudo feito ali, e tentamos fazer atividades práticas com eles, desde os workshops, a cozinha saudável, a ementas, um bocadinho de tudo. Ao nível do terceiro ciclo secundário, como já são mais velhinhos, andamos sempre pelo refeitório, também os levamos à cozinha através da Brigada da Cantina, que foi um projeto que iniciámos aqui nas escolas, e tentamos incentivá-los diariamente a provar, a almoçar, mesmo aqueles que vêm só acompanhar, tentamos que também vão almoçar, ou pelo menos que provem um bocadinho. O resultado são emendas saudáveis e variadas, que têm em conta as sugestões e gostos dos alunos, que nem ao peixe torcem o nariz. Em termos de panorama nacional que conheço em termos de escolas, acho que a nossa escola aqui, em termos do distrito, acho que é uma das que oferece maior diversidade de comida e que em termos de qualidade de comida é superior. A comida da escola é comida preparada mesmo aqui pelas cozinheiras. Se eu comer fora é, por exemplo, comida enlatada, comida rápida, que é melhor. A escola espera alargar o sucesso alcançado no refeitório aos lanches, tendo já começado a implementar um programa que visa a substituição dos produtos embalados por opções mais saudáveis e nutritivas. O guitarrista português Pedro Joia atuou em Pequim num concerto que assinalou o 40º aniversário das relações entre Portugal e a China. O concerto, de cerca de 1 hora, esgotou a sala de espetáculos da Cidade Proibida, complexo construído durante a dinastia Ming. A cultura, como eu lhe disse já várias vezes,
é um instrumento fundamental para aproximar os povos, para dialogar, criar emoções conjuntas. E eu acho que tivemos aqui um exemplo hoje, esta noite, fantástico, abrir a Cidade Proibida à noite para um espetáculo para nós, que não é uma coisa deles, não tem precedentes e, portanto, estamos naturalmente muito lisonjeados com esta atitude que conseguimos obter por parte das autoridades chinesas. Eu acho que será um ano que reforçará muito aquilo que é a visibilidade do grande talento dos portugueses junto da opinião pública chinesa. É nisso que estamos todos a trabalhar muito moderadamente. Os espetáculos de fado não são novidade no país asiático. O último foi com a fadista Cuca Roseta, assim como os repertórios conjuntos. Antônio Chainho teve a oportunidade de tocar com a cantora Gonglina num espaço escolhido sem precedentes, afirmou o embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte. O clima era igualmente convidativo. No exterior, a temperatura ultrapassava os 10 graus, assegurando o fim do rigoroso inverno de Pequim. Portugal e a República Popular da China estabeleceram relações diplomáticas em 8 de fevereiro de 1979. No entanto, devido àquele dia ter coincidido com a celebração do Ano Novo Lunar, a celebração acabou por decorrer mais tarde. No Brasil, as aclamadas escolas de samba do Rio estavam em pleno funcionamento para o carnaval, desfilando pelo sambódromo. O sambódromo é o palco onde são avaliados vários elementos como a coreografia, atmosfera, organização e canto. Enquanto as procissões são famosas pela sua atmosfera festiva, a competição entre as escolas de samba é feroz. As comunidades mais carentes do Rio de Janeiro anseiam pelos resultados finais do Carnaval do Rio de Janeiro. Os membros das escolas de samba participaram no espetáculo repleto de cores e trajes ao som do tambor e do samba. As escolas de samba da cidade são conhecidas pelo rigor para impressionar os juízes e agradar o público com a utilização de trajes ornamentados. O Marquês de Sapucaí, com 78 mil lugares, mais conhecido como o Sambódromo, tremeu com o estrondo da bateria da Escola Unidos da Ponte. Uma emoção danada, o coração não cabe dentro. Muita emoção, muita emoção. O Carnaval do Rio de Janeiro começou oficialmente no dia 1 de março e durará até ao dia 6 do mesmo mês. Durante o período carnavalesco, a cidade receberá centenas de milhares de turistas que vêm assistir aos desfiles e participar nas festas populares conhecidas localmente como blocos. A Escola de Externato de São José de Dili realizou na segunda-feira o Carnaval Escolar no âmbito do programa de arranque do novo ano escolar. Os alunos da Escola de Externato de São José participaram em danças tradicionais, modernas e usaram diferentes vestuários, desde os tradicionais aos mais modernos. A diretora da Escola Externato de São José, Fátima Soares, disse que o Carnaval é um evento anual que a escola realiza no âmbito do programa de arranque do novo ano letivo. Já uma tradição da escola do Externato de São José, já faz parte do programa. Durante o ano, para todo o ano, nós temos 4 atividades importantes. E uma dessas atividades é o Carnaval. Primeiro, no início do ano escolar, temos a missa de abertura, depois temos o Carnaval, e depois temos a festa do padroeiro, 19 de março, e depois no fim do ano temos então a festa dos finalistas. Portanto, já pertence, faz parte do programa e já é tradição do Externato de São José. Salientou ainda que o objetivo deste evento é motivar os estudantes a demonstrarem a sua criatividade. Sim, é um motivo para os estudantes mostrarem as suas criatividades, iniciativas. Os professores só dão uma orientação e os alunos têm toda a liberdade
de escolher tanto qualquer número para apresentar como hoje viram, mas é tudo parte da iniciativa e da criatividade dos alunos. Os professores orientam e quem ensaia, quem faz o programa são os alunos e o responsável desta atividade são os alunos finalistas, costuma ser assim. Já Benjamin Martins e Eleonora da Silva, alunos do Externato de São José, reforçaram que o Carnaval é uma tradição da escola e representa um momento importante para elas libertarem as suas energias e criarem a união entre todos. Eu sinto-me muito contente porque este Carnaval já é uma tradição do Externato de São José, não é? E agora eu sinto-me muito divertida porque há muitos alunos com muitas danças dos seus próprios e várias culturas que podemos mostrar aqui. Para mim próprio, o Carnaval para mim é uma festa que une todas as pessoas de diferentes raças para ser um só. Este Carnaval é uma cultura tradicional do Externato de São José, que é celebrada todos os anos, mas há 2 anos passados nós não conseguimos celebrar por causa da morte do nosso amo, Amo Leão, e retomamos ao Carnaval este ano. Este Carnaval é organizado pelos alunos de toda a escola, tem como apoio dos senhores professores e como comissão organizadora 12º ano, que distribui os números e que depois cada das turmas apresenta os seus números, as suas danças a todo o público. É um momento para todos os alunos poderem libertar as suas energias e também os pais poderem vir os seus filhos a libertar essa energia nesta tarde. O evento foi organizado pelos estudantes finalistas e contou com o apoio dos professores da escola. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!